Meu Deus, meu Deus. Deus quer falar comigo e contigo nessa manhã. Você crê nisso? Mas se eu falar para você que Ele já está falando contigo, dessa alegria, desse momento tão especial, do que Deus tem derramado para nós. E eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, né? Nós teremos a oportunidade aqui de estar apresentando nessa manhã algumas crianças ao Senhor. E a gente consegue ver, né? Famílias que estão aqui nos visitando, alguns nós estamos revendo, mas que bom que você está aqui nessa manhã, que você é bem-vindo nesse lugar, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado e exaltado mais uma vez aqui nessa manhã. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa mensagem nessa manhã é: não me envergonho do Evangelho de Cristo. E quando esse tema chega para nós, como nessa manhã nós estamos compartilhando dessa palavra, o texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele declara isso. Ele declara que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo e que esse Evangelho é o poder para a salvação das nossas vidas. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã e as últimas notícias dessa semana, notícias atuais, né, colocam nomes de homens de Deus com cargos eclesiásticos envolvidos em algumas situações onde te desacreditam de que é por isso que eu não vou à igreja. É por isso que eu não quero servir a Cristo, não. Porque é uma cambada de homem aí, um monte de mentiroso, e isso é uma verdade. Pessoas que não levam a sério a proposta do Evangelho de Reino. Mas também eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, você que entrou por essas portas. Falhos e fracos que nós somos, mas nesse lugar tem homens e mulheres de Deus que possam testemunhar de uma transformação de vida para você. Assim como o apóstolo Paulo, ele declara que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. E eu quero ler com você Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Romanos 1, versículo de número 16 e versículo de número 17. Preste bem atenção. Eu quero estar lendo com você e você vai entender, nós vamos desenvolver esse texto. E nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Ele tem falado conosco, Ele tem falado ao nosso coração, Ele tem deixado verdadeiramente que eu possa optar por uma condição de caminhar na palavra de Deus e entender que Ele transformou a minha vida. Eu tenho certeza que se nós fôssemos direcionar um momento para que você pudesse testemunhar daquilo que Deus fez e continua fazendo na sua vida, você se espantaria com alguns testemunhos que você ouviria aqui nessa manhã. Mas eu quero te dizer que isso é o poder de Deus agindo na vida da pessoa. E entendendo que quando eu abro meu coração e deixo o Espírito Santo de Deus trabalhar essa justiça que vem pela fé, e eu creio que a minha vida pode ser mudada, você vê o extraordinário de Deus acontecendo. O apóstolo Paulo, ele testemunha diante, falamos aqui no domingo passado, a palavra de Deus nos fala que ele era um perseguidor do Evangelho. E a partir do momento em que ele tem um encontro com Cristo, Cristo, naquele encontro no caminho de Damasco, pergunta para Paulo: Paulo, por que tu me persegue?
O apóstolo Paulo, ele tinha em seu coração uma convicção de que esse povo que se levantava, que eram os cristãos, para anunciar Jesus Cristo, era um povo que estava indo contra aquilo que ele cria, estava estragando os ensinos dos judeus. E aí ele se posiciona dizendo, não, esse povo não pode prevalecer. E com bastante ousadia, autoridade, ele vai ao encontro dessas pessoas, perseguindo, tendo autorização para perseguir, tendo autorização para prender. Inclusive, nós comentamos, e eu relembro a você com relação à questão de Estevão, aonde ele participou e ele autorizou o apedrejamento até a morte de Estevão. Mas agora ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada, e nós entendemos que ele agora é um grande canal de bênção, anunciando a palavra de Deus a todas as pessoas necessitadas e carentes de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu compartilho com você mais uma vez, que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Uma visão mudada, uma visão transformada, e agora Paulo se encontra numa situação onde ele declara diante de tudo e de todos que ele não se envergonha do Evangelho. E eu pergunto para você, por que hoje eu e você declaramos que não nos envergonhamos do Evangelho? Porque eu quero te dizer que Evangelho trata da pessoa de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E você já declarou que Ele está na casa nessa manhã. Ele está aqui para tocar no meu coração, no seu coração, te fazer entender que existe, cada dia que passa, um caminho novo, uma certeza de que eu realmente fui alcançado por uma palavra que transformou minha vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que tinha uma postura que era contra a palavra de Deus, hoje não tem mais. Ele vive em novidade de vida segundo a palavra de Deus, e isso só ocorre, irmãos, porque o Evangelho é poder de Deus. Diante desse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar para você a respeito do poder do Evangelho. Você conhece alguém que teve a sua vida assim totalmente transformada? Fala, meu Deus, essa pessoa, como é que Cristo entrou na vida dela, ela mudou completamente. Se você conhece, levanta assim sua mão. Eu conheço pessoas que foram transformadas por esse Evangelho, e quem sabe você levantou essa mão, a sua mão nessa manhã, declarando que conhece, mas a sua vida é um grande testemunho, e nós louvamos o nome do Senhor porque temos aprendido isso a cada dia. O Evangelho é o poder de Deus, portanto não há qualquer fraqueza nele. Evangelho é a dinamite de Deus para derrubar as fortalezas do coração mais duro. Que bom que você chegou aqui nessa manhã, porque o todo Criador, o Pai, aquele que te formou, Ele está aqui e te recebeu de braços abertos. Quem sabe, eu quero dizer para você hoje, pela manhã, eu vivi duas experiências. Eu cheguei aqui na igreja às 8h25 da manhã. Quando eu entrei do estacionamento aqui para dentro da igreja, quando eu botei o pé aqui no espaço físico da igreja, eu senti uma alegria tão grande, e tenho comentado com vocês, eu comecei a chorar ali, a falar em mistério com Deus, porque grande era a presença do Senhor. Irmãos, e quando os irmãos iniciaram o louvor, quando eu botei o pé aqui pela entrada lateral dentro do templo, que presença gloriosa. Eu quero te desafiar nessa manhã a sentir isso, porque se o Evangelho é o poder de Deus, ele pode estar te tocando de uma maneira diferente. O Senhor que te ama e que nos ama, nos trouxe aqui para que nós pudéssemos ouvir que eu posso viver uma vida de vitória. E essa é a proposta, porque quando eu digo que eu não me envergonho do Evangelho, e esse poder do Evangelho transformou a minha vida, trouxe salvação para minha casa, trouxe cura para a minha vida.
A minha esposa, que era uma mulher estéril, hoje é mãe de filho. E esse é o Deus que nós estamos te anunciando. Mudou a minha vida, antes errante, hoje um servo do Senhor, a cada dia me alinhando com a palavra dele e pedindo: Espírito Santo, governa a minha vida. E eu quero dizer que esse evangelho faz isso conosco, irmãos. Esse evangelho faz isso com a minha vida e com a tua vida. E é tão gostoso quando nós passamos em algum lugar e falamos assim: ei, você não era aquele que fazia isso? Você não era aquela que tinha esse tipo de comportamento? E você entendendo: olha, eu que era aquele que, duro de coração, tive a minha vida transformada. O poder do evangelho penetrou no lugar que eu jamais poderia imaginar que iria penetrar, que era o meu coração. E hoje nós estamos aqui declarando que somos uma nova criatura. Não somos melhores do que ninguém, mas acreditamos e declaramos: olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E o interessante, irmãos, que o texto diz que é para a salvação de diversos tipos de povos. O poder do evangelho não é só salvação para quem entrou aqui nessa manhã e tem uma conta corrente com um valor acima de tal, quem tem realmente um biotipo físico com uma musculatura acima de 40 de bíceps. Não, não é nada disso não, irmãos. Evangelho, o poder do evangelho, ele alcança todos nós. Porque o Senhor me amou e te amou de uma maneira incondicional. Eu não sei se você conhece o evangelho, se você tem conhecimento da palavra de Deus, mas o que eu quero te dizer nessa manhã, que independente disso, o poder desse evangelho, dessa palavra que eu nessa manhã estou te anunciando, faz com que o amor dele alcance o teu coração, porque é promessa dele. E diz o texto de João 3,16, que eu creio que você conhece: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa para todos nós que entramos aqui nessa manhã, por essas portas. Se o poder do evangelho é capaz de fazer isso, existe um propósito de Deus para a minha vida, quando eu reconheço e não me envergonho desse evangelho. Qual é o propósito do evangelho? Se você olhar para as pessoas que estão do teu lado, quem sabe algumas você não conhece. Outras que você conhece, você pode fazer até uma avaliação de que o fulano, ou o cicrano, ou o Bertrano é melhor do que alguém. Quem sabe você entrou por essas portas e você tem um curso superior. Quem sabe você entrou por essas portas e você não foi nem alfabetizado. Mas o propósito do evangelho é para aquele que tem o curso superior, é para aquele que não tem curso nenhum. É para aquele que entrou nessa manhã por essas portas e o seu coração arde em poder acreditar que a sua vida pode ser transformada. E eu quero te dizer uma coisa: não existe de maneira nenhuma acepção de pessoas da parte do nosso Deus. Então é por isso que eu anuncio nessa manhã, com alegria no meu coração, que nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, porque alcançou a todos nós. O propósito é esse, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração, possa estar alcançando o teu coração de uma maneira sobrenatural. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 ao 26. Romanos 3, do 23 ao 26. Qual é o propósito do evangelho? É para todos nós. E o texto diz que: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação,
mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora olha que coisa gloriosa. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado todo aquele que tem fé em Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pastor João, esses 4 versículos, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela condição de você ouvir que Jesus Cristo foi crucificado na cruz tinha um propósito, tem um propósito. O propósito é para que eu e você possamos ser justificados. Se somos pecadores, aquele gesto na cruz do Calvário, um pacote de pecado foi realmente ali deixado na cruz através da morte de Jesus Cristo. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu para que esses pecados estivessem nele ali. E a partir do momento em que eu e você reconhecemos tudo aquilo que nós fazíamos e considerávamos sendo condição de impedimento para que pudéssemos ser uma pessoa justa, agora não tem mais condição para isso. Porque na cruz do Calvário, eu crendo em Jesus Cristo, eu sou justificado e sou uma nova criatura. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é promessa para nós, irmãos. É promessa para todos nós. Interessante que diante dessa realidade, eu que muitas das vezes me achava não digno para isso, agora, espera aí um instantinho. Existe uma promessa já para a minha vida, existe uma certeza. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida. Os meus pecados, os seus pecados foram ali sepultados com Ele. E agora eu sou uma nova criatura. Eu caminho na certeza de que eu posso ter uma vida vitoriosa. Mas aí eu preciso escolher. Eu preciso decidir. Se o propósito do Evangelho é esse, o Evangelho também, ele quer te alcançar. O alcance do Evangelho, ele acontece, irmãos, a partir do momento em que eu o reconheço. Eu abro o meu coração e eu deixo o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E eu quero dizer para vocês que, levando o Senhor Jesus, todas as nossas iniquidades ali na cruz do Calvário, em Cristo, eu e você somos salvos em todos os sentidos. Preste bem atenção nisso. O alcance vem de uma condição da culpa, do pecado. Sabe por quê? Porque agora, quando eu declaro que eu me orgulho do Evangelho, do que eu não me envergonho do Evangelho, eu tenho paz com Cristo. A paz que excede todo o entendimento. Preste bem atenção. O alcance de eu poder declarar o quanto o Evangelho é válido na minha vida, o quanto transformou a minha vida, é que hoje eu ando em paz. Quem sabe você entrou nessa manhã por essas portas com o coração atribulado por algumas situações, aflito, mas eu te digo que em Cristo nós temos essa paz. Cristo é a paz. Jesus Cristo traz para mim, para você, essa mudança de vida. Aquele pecado que eu entendia que me machucava, aquele pecado que eu entendia que mudava o meu comportamento, hoje não tem mais influência sobre a minha vida, porque em Jesus Cristo eu encontrei vida e vida em abundância. Se você está entendendo isso, levante a sua mão assim, deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Olha, e essa condição desse toque do Espírito Santo em nossas vidas, ele acontece por conta justamente de uma alegria diferente que vem ao meu encontro. E essa alegria é proveniente do alcance do Evangelho, porque ele alcança o mais profundo do meu coração, irmãos. Ele transforma a minha vida. Ele age de uma maneira tão intensa de que o poder que o pecado agia na minha vida hoje não age mais.
E eu quero dizer para você, quando a gente fala pecado, são situações que nos afastam de Deus. Eu quero lembrar a todos os irmãos que as nossas decisões, elas nos levam a um propósito, nos levam a um destino. Se as minhas decisões, elas não têm sido pautadas de acordo com a palavra de Deus, quem sabe eu tenho andado errante, quem sabe eu tenho andado com o meu coração aflito, abatido, sem paz. Mas nessa manhã, o Pai está na casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele te ama, Ele me ama. A grande realidade disso tudo que nós estamos compartilhando com vocês nessa manhã, ela está direcionada ao propósito que Deus tem na sua vida. Sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Ele te ama, Ele te amou, Ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não somos mais errantes, não estamos fora de uma direção, passamos aflições sim, porque a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos entender que há uma condição de que quando estamos em Cristo, Ele nos dá sustento para que possamos passar por todas essas dificuldades. A palavra de Deus nos fala que Deus não dá para nós nada além daquilo que nós possamos suportar. Ele te dá o escape, mas eu preciso entender qual tem sido o meu posicionamento. Se eu estou em Cristo, Ele dá o escape, e Ele não quer de forma nenhuma me ver, nem te ver batendo cabeça nesses dias de dificuldade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, é Ele que traz transformação, é Ele que é a vida. Sabe, eu iniciei essa mensagem dizendo, muitas vezes nós ficamos desacreditados com relação ao Evangelho, quando ouvimos alguma notícia ou quando conhecemos alguns acontecimentos. Mas o Evangelho permanece firme. A palavra de Deus não muda, ela permanece firme. Nós, seres humanos, é que somos cabeça dura, somos vacilões. Em algum momento nós não damos continuidade naquilo que nós sabíamos que era o melhor para nós, mudança de vida. Retrocedemos, e quando a gente retrocede, a gente paga um preço pela desobediência. As nossas decisões vão nos deixando mais perto ou mais longe de Deus. Mas mais uma vez eu quero dizer para você nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus está aqui, o Senhor está nesse lugar, Ele há de falar profundamente no meu e no seu coração. Ele é para todos, o alcance desse Evangelho é para todos. E eu quero falar agora a respeito desse Evangelho, a universalidade do Evangelho. Pastor, o que é isso? O Evangelho de Cristo é para todos nós e nós somos considerados filhos de Deus. Você que é filho de Deus, levante sua mão assim nessa manhã e dá um glória aí. E esse Pai que já está aqui, que te recebeu nessa manhã, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não tem filhos prediletos. Você entende isso? Você pode falar para quem está perto de você, falar assim, o nosso Deus não tem filhos prediletos. E aí, quando você olha as pessoas que estão ao seu redor, nós somos chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos o quê? Nós somos o quê? Então dá um sorriso, pelo menos por umas 4 pessoas que estão aí perto de você, esses irmãos que estão aí. Agora, que bom que nós estamos reunidos aqui. Mas eu preciso te dizer algo, que para você olhar para alguém que está do teu lado e dizer, oh meu irmão, que bom, não basta só você estar aqui no culto todo domingo. Não basta. Você precisa ouvir as orientações do seu pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Hein?
Olha que coisa linda. E eu te pergunto, família Redenção, você que nos visita, você tem ouvido as orientações desse pai que já está na casa para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Glória ou mais ou menos? E essa é a oportunidade que Ele nos dá nessa manhã, de entendermos que Ele agora está falando comigo e contigo. Ele que é esse pai amoroso, que não se esquece de mim, de você, é que trouxe essa oportunidade de nós estarmos aqui. Que bom que você veio acompanhando a família que vai, a criança ser apresentada nessa manhã, porque esse foi o propósito de Deus te trazer aqui nesse lugar, para Ele falar ao teu coração o que Ele quer para a tua vida. E essa fala é uma fala com amor, porque o pai ama o seu filho. Quem é pai aqui? Levante aqui. Quem é pai? Levante a sua mão. Quem é mãe? A gente quer o pior para o nosso filho? De jeito nenhum. Né? A gente vê os nossos filhos aqui, o cuidado, o carinho. E é dessa maneira que o pai te trouxe aqui nessa manhã, para ter esse cuidado contigo. É o cuidado que ele tem, de falar, deixa eu dar realmente um toque no meu filho. Às vezes, ontem, nosso filho não veio conosco aqui para o culto. Ele está estudando, vai prestar o concurso para medicina. Então, de 15 em 15 dias, ele está aqui conosco no culto. E hoje não está conosco no culto. E eu, quando levantei, falei assim, poxa, o João Felipe não me ligou ontem à noite, não falou comigo. Aí a coisa de pai, né? Puxa vida. Aí, cheguei aqui na igreja, falei para vocês, cheguei cedo, não sei o quê. E aí, quando eu fui, em algum momento, olhar as mensagens, estava lá escrito, pai, não falei contigo ontem, te amo. Eu falei, meu Deus. É isso que a gente anseia, né, de ouvir do nosso filho. E foi isso que aconteceu. Vocês não podem imaginar o quanto isso me alegrou. E eu quero dizer para você, nessa manhã, você não pode imaginar o quanto você alegrou o coração do seu pai em estar aqui nessa manhã. Entenda isso, é uma verdade. Pastor, mas eu passo por tantas dificuldades, quem sabe eu ainda nem me lembro mais se Ele se lembra de mim, eu não entendo isso, parece que o Senhor se esqueceu. Ele jamais se esquece de um filho seu. Olha, eu quero dizer para você que a Bíblia diz para mim e para você, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor, Ele jamais se esquece de mim, de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero chamar o ministério de louvor aqui em cima. Ontem eu vi, nós estávamos aqui na consagração das mães que oram, e a pregadora de ontem, preste bem atenção, ela tinha 85 anos. E ela declarou, diante da proposta, da mensagem que ela estava pregando, que ela recebeu o Senhor Jesus na sua casa, independente de um culto. Ela sentiu algo invadindo o seu coração, e uma transformação foi indo dentro dela. Ela falou que ela se ajoelhou, ela não servia ao Senhor Jesus, e ela falou, Senhor, eu quero te dizer que eu estou sentindo algo diferente. E a partir daquele momento ela começou a abrir o seu coração. Ela disse que uma alegria começou a invadir o coração dela, e todas aquelas opressões e todos aqueles momentos de angústia, de dificuldade, de ansiedade que ela tinha, foram caindo por terra. E ela falou assim, eu preciso caminhar em novidade de vida, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ter realmente esse Deus que eu estou sentindo, essa alegria, governando e guiando a minha vida. Eu queria dizer para todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, que o Senhor tem para nós essa proposta de vivermos em novidade de vida, uma vida transformada. E eu quero finalizar essa minha mensagem dizendo o seguinte, a eficácia do Evangelho.
Esses que estão nos vendo, quem sabe algumas pessoas não me conhecem. Meu nome é João Alexandre, estou pastor nessa igreja. Estamos aqui para servir a você. E eu quero, nesse fechamento da mensagem, falar contigo a respeito da eficácia do Evangelho. A palavra de Deus nos fala no Salmo de número 1, que feliz é o homem que... Quem é feliz aqui? Levante a sua mão. Nós somos felizes. Mas feliz é o homem que... O que diz a palavra de Deus, irmãos? Eu vou ler com vocês o Salmo de número 1. Feliz é o homem que... Vocês não lembram, não? Então eu vou ler para a gente possa dar um dinamismo total e eu estou fechando a minha mensagem. Salmo de número 1, a partir do verso de número 1, diz para mim e para você o seguinte, igreja do Senhor Jesus: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quer receita de felicidade? A palavra de Deus tem para mim e para você. Feliz, isso se chama eficácia do Evangelho. É por isso que eu não me envergonho. É por isso que nós declaramos: feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. Uau! 3, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus por isso. Versículo de número 2. Ao contrário, ele não faz nada disso. A felicidade está nisso daí, em não estar ali imitando a conduta dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas, ao contrário, a sua satisfação, a satisfação daquele que não se envergonha do Evangelho, está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. Ei, tem uma receita de felicidade para nós aqui nessa manhã, é vivermos com intensidade a palavra do Evangelho do Reino. Nessa lei, nessa palavra, meditamos de dia e de noite. Pastor João, o que isso quer dizer? Meditar, ela traz para mim e para você segurança no meu caminhar durante o dia. Tudo aquilo que eu vou fazer, fala: Senhor, é da tua vontade ou não é da tua vontade? Senhor, que a tua palavra alcance o meu coração. Senhor, que essa atitude que eu tomei glorifique e exalte o teu nome. E se eu fiz algo que não for do teu agrado, essa palavra que me fez meditar nela de dia e de noite trará alegria ao meu coração. E aí eu vou ter a certeza que essa palavra é como árvore plantada à beira de águas correntes. O que isso acontece? Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que você pede faz prosperar. Se coloque de pé nessa manhã adorando ao Senhor. Aleluia! Pastor João, às vezes eu acho que não vou conseguir caminhar mais. Se você, nessa manhã, foi tocado pelo Espírito Santo, eu não vou falar nenhuma outra frase. Eu quero daqui orar para você. Você coloque a mão no seu coração. Isso. Eu quero profetizar a palavra de vitória sobre a sua vida. A eficácia do Evangelho é essa transformação. Me sinto muito honrado em ver algumas pessoas que eu convidei estão aqui nessa manhã glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você entrou por essas portas. Mas se você foi tocado, eu quero orar por você, e você quiser tomar uma decisão de seguir os passos de Cristo do seu coração, você vai levantar sua mão e falar: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ser essa pessoa feliz. Senhor,
Me ensina por onde eu tenho trilhado os meus passos, ó Deus amado. Se não é do teu agrado, me ensina, Senhor, a tomar uma outra postura. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Eu quero orar por você, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, Tu é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós Te exaltamos porque a Tua presença é notória, meu Pai. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor alcance o coração de todo aquele que entrou por essas portas, Pai. E se, Pai amado, bendito e poderoso, algo de diferente, Senhor, aconteceu conosco, individualmente com cada um de nós, manifesta do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Sacode, ó Pai amado, a cada um de nós com essa Tua presença e essa alegria, Pai. Que nós possamos, Senhor, a todo instante levantarmos as nossas mãos a Ti, Pai, declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai. Por isso, Pai amado, bendito e poderoso, não nos envergonharemos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação da vida de cada um de nós. Ó Pai, a partir do momento, Senhor, que entendemos o propósito, a eficácia, a universalidade do Evangelho, Pai, nós queremos sair agora e poder anunciar a Tua palavra a todos aqueles, ó Deus, que não conhecem. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Deus amado, bendito e poderoso, que o Senhor faça, ó Deus amado, a cada dia, ó Deus amado, em nosso interior, termos a nossa vida transformada. Ó Pai, e que em nosso coração possamos crer que a Tua palavra nos diz que quando nós estamos em Ti, Senhor, quando nós estamos no Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida da Tua igreja, Pai, nessa manhã. Não existe condenação para aqueles, ó Deus amado, que Te reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Trabalha de uma maneira especial. A Tua igreja continua de braços abertos, Pai amado, bendito e poderoso. E eu quero declarar que o Senhor Te ama, e Ele Te ama verdadeiramente, Pai. Por isso, nós louvamos o Teu nome e Te pedimos, alcança do alto da cabeça até a planta dos pés a Tua igreja, Pai. Essa é a oração que eu Te faço, e assim agradeço, Pai amado, por essa oportunidade, Pai. Manifesta do Teu poder e da Tua glória em favor de nós, Pai. E declaramos que o Senhor nos ama. Levante sua mão e adore a Ele. Me ama, aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você entende isso, que Ele te ama? Levante assim a sua mão. Isso. Você tem deixado Ele guiar os seus passos? Eu quero te fazer o convite que o Pai em primeiro lugar fez a você por te trazer aqui. Ele quer guiar os seus passos. Você crê nisso? Você que ainda entende que é o filho, mas não tem ouvido a voz do Senhor como deveria. Levante assim sua mão e fala: eu sou um desses que não tem ouvido a voz do Senhor, mas eu sei que Ele é o Pai que me ama. Você quer vir aqui, Leonardo? Vem cá, nós queremos orar por você. Isso. Me ama. Aleluia. Me ama.
Há 2 semanas atrás, eu mandei uma mensagem para ele, pelo Zap. Aí ele me respondeu 1 semana depois. E falou: pastor, domingo eu estou lá. E nós entendemos que ele recebeu, não foi o convite do João, não. Foi o convite do Pai. Ei, eu quero, se você está aqui nessa manhã, e você entende que o Pai tem te chamado, vem aqui também. A oração que nós queremos fazer pela vida dele, eu quero fazer pela sua. Isso, essa oportunidade de você trilhar por esse caminho. Pastor Marco, por favor. Aleluia. Ora pela vida dele, pode estar assumindo. Levante sua mão. Deus, somos gratos pela vida, Senhor, do Leonardo. Deus, Tu conhece o coração do Teu filho e o propósito nesta manhã. Então, Senhor, Tu possa fortalecer a cada dia o Teu filho nessa caminhada. E nós, como igreja, Pai, queremos ser ferramenta de ajuda, ferramenta que vai ajudar o Leonardo nessa caminhada. Pai, nós choramos e entregamos a vida dele, sabendo que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Léo, Deus te abençoe. Conte com a Igreja Evangélica da Redenção Cristã. Aleluia. Tome assento em nome de Jesus. Gostaria que colocasse o texto.